você tem que desafiar aquilo que já existe de forma a construir o novo. E a expressão mágica é por que não? Em alto mar, a 300 quilômetros da costa brasileira, engenheiros e geólogos estão desbravando uma nova fronteira. Aqui, a quase 7.000 metros de profundidade, está a maior reserva de petróleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos. Uma enorme área com 800 quilômetros de extensão e 200 de largura, que ficou conhecida como Província do Pré-Sal. No auge da crise do petróleo na década de 1970, o Brasil descobriu as primeiras jazidas na Bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro, que representa mais de 80% da produção nacional. Buscando petróleo em águas cada vez mais profundas, as reservas brasileiras chegaram a 15 bilhões de barris. Mas na virada do século, ficou claro que para manter o volume dessas reservas, seria preciso descobrir novos campos. Então esse era o cenário que nós tínhamos naquele momento, tá? De buscar exatamente grandes reservas, com grandes riscos imensos. Os geólogos tinham uma ideia de onde procurar. Durante a separação dos continentes, há 130 milhões de anos, formaram-se grandes lagos entre eles. Ali viviam algas, bactérias e outros organismos que, depois de mortos, se depositavam no fundo e deram origem ao petróleo. Na medida em que houve a continuidade da separação dos continentes, começa a entrar a água do mar, ela fica confinada em determinados momentos e vai então criando essas grandes espessuras de sal. O sal estaria ali funcionando como um grande selo. Então todo o petróleo gerado e migrado na parte inferior desse sal teria enormes dificuldades de ultrapassá-lo. A primeira estratégia foi de coordenar um levantamento sísmico, aquisição sísmica 3D. Foi o maior levantamento 3D exploratório do mundo. Um navio que vai passando na superfície do mar e emitindo ondas, e essas ondas vão até o subsolo e são refletidas para a superfície e captadas por sensores na superfície. Não seria comparável a um ultrassom do subsolo. As imagens mostraram sinais de que abaixo da camada de sal poderia realmente haver reservatórios de petróleo. A partir daí desse modelo e do dado sísmico, o que falta é descer a broca e constatar que, de fato, aquele modelo, e lastreado pelo entendimento sísmico, pela interpretação sísmica, se configura numa realidade, né? Em dezembro de 2004, uma sonda de perfuração foi enviada para a região. O ponto indicado pelos geólogos para perfurar o primeiro poço foi chamado de Paraty. A expectativa era imensa, né? 2, 3 poços secos poderiam colocar essa ideia por mais 10 anos aí na prateleira. Uma broca é levada até o fundo do mar por uma coluna formada por segmentos de 30 metros cada, conectados um a um. Depois de um mergulho de 2.000 metros até o solo marinho, começa a perfuração. A primeira camada de rocha a ser atravessada na região do pré-sal tem aproximadamente outros 2.000 metros. E aí vem o grande desafio: a camada de sal. Existe sempre uma rivalidade, né, entre o sal e a perfuração. Na perfuração, o sal se transforma em matéria plástica, pastosa.
O grande problema da perfuração do sal é o movimento que ele tem quando submetido a condições de temperatura e pressão. Então, o grande medo era o quê? Que durante a perfuração do sal, a gente também viesse a ter os problemas de fechamento de poço. Por quê? Porque a camada fecha como se fosse uma gaveta, né, de cisalhamento e prende a coluna. Se tudo der certo, passadas as camadas de rocha e sal, a sonda deve encontrar o reservatório de petróleo. Um reservatório de pré-sal ou um outro reservatório de petróleo qualquer, ele não é um lago de petróleo que a gente vai lá e o poço é um canudinho que a gente extrai o petróleo dessa forma. Então, o petróleo está contido em rochas porosas, como se fosse uma esponja, e ao espremer aquela esponja ou a descomprimir aquela esponja, o óleo flui para a superfície. Para evitar que o petróleo flua para a superfície sem controle, o poço é equipado com um sistema de válvulas de contenção, chamado BOP. Durante 15 meses, a sonda perfurou o poço de Paraty até uma profundidade de 7.600 metros. Era um mergulho no desconhecido. O mergulho custou bem mais do que o previsto, 240 milhões de dólares. Na época, o poço mais caro da história mundial. Felizmente, nós só ficamos sabendo disso no final. Senão, talvez tivéssemos dificuldade de aprovação. E pior, contrariando todas as expectativas, no fundo do poço havia muito gás, mas quase nada de petróleo. Mesmo assim, Paraty é visto como um fracasso que deu certo. Então foi uma descoberta muito importante porque ela comprovou basicamente a existência de um sistema petrolífero ativo. Isso nos incentivou ao passo seguinte, que foi a perfuração do poço pioneiro de Tupi. Tupi seria a prova de fogo de todo o projeto. Tupi foi algo fantástico, porque Tupi a gente ia atravessar uma camada de mais de 2.000 metros de sal. Isso até então a Petrobras nunca tinha perfurado uma situação dessa. Então nós nos preparamos realmente como se fôssemos preparar para uma guerra. A perfuração de Tupi começou em março de 2006. 5 meses depois, a sonda atingiu a rocha reservatório, 3 vezes mais rápido do que em Paraty. Mas o fantasma do fracasso assombrou os exploradores mais uma vez. O colega Gilberto me telefonou e ele falou, olha, nós já estamos na água e não tem petróleo. E ele falou, poxa, nós temos que ir avante, vamos avante que não pode, né? Esse reservatório deve estar mais embaixo, vamos insistir. Era impossível acreditar naquilo que me havia sido dito, né? Então, naquele momento ali, a gente fica, poxa, e tal, e agora o que a gente faz, né? Não, vamos adquirir mais dados, vamos fazer teste, vamos ver o que fluido que faz. Nós estamos adquirindo dados do poço em tempo real. Ele chega aqui de forma que nós podemos interpretar na hora que chega o reservatório, as características do reservatório em si. O Gilberto voltou a ligar para mim e disse, olha, Carminati, corremos o outro grupo de perfis e, de fato, estamos constatando ali uma coluna de petróleo interessante, com fluido livre, mobilidade, portanto, tinha reservatório, etc. Enfim, o domingo iniciou aquela hora. Nós ficávamos de plantão aguardando esse momento aí e, pô, é um momento incrível, cara. Os exploradores haviam finalmente encontrado petróleo. Ao mesmo tempo que você vive isso diariamente, você às vezes para e diz, meu Deus, será que eu estou sonhando? Mas para tornar o petróleo do pré-sal uma realidade, os exploradores ainda precisam percorrer um longo caminho.